Tudo bem, pessoal? Bom, vamos para a nossa aula 6, tudo bem? Modelo de regressão múltipla e alguns problemas adicionais, que nós podemos encontrar. Então, na aula anterior, nós vimos a questão da inferência, Antes eu passei para vocês a mecânica do modelo de regressão múltipla e antes, nós iniciamos o curso com o modelo de regressão simples, tá? Agora, pessoal, daqui para frente, nós vamos analisar problemas adicionais, que podem, emergir na análise de regressão. O que nós veremos nessa aula, majoritariamente, são os problemas de escala, mas existem também questões relacionadas à inclusão de variáveis qualitativas, heterossedacidade, autocorrelação e multicolinearidade, como nós veremos no decorrer desse curso. Tudo bem? Bom, então eu vou passar para vocês o efeito da dimensão dos dados nas estatísticas de MQO, a forma funcional que nós podemos estimar, o grau de ajuste e seleção dos regressores, previsão e análise de resíduos e, finalmente, as nossas referências de sempre aí. Tá bom? Bom, então como eu falei para vocês, pessoal, a gente vai examinar aqui os efeitos do redimensionamento majoritariamente da variável y ou das variáveis x sobre os coeficientes. Por quê? Muitas vezes nós temos dados aí, vamos supor, para países que são dados em bilhões, trilhões, e para facilitar, ao invés de colocarmos todos aqueles zeros, nós podemos dividir todos esses dados aí por milhões ou bilhões e trabalhar aí com alguns números menores, para facilitar os cálculos, tá? E aí a gente vai ver que ao executar essas divisões para facilitar, nós vamos ter aí impactos majoritariamente sobre os coeficientes, o erro padrão e as estatísticas. Obviamente, algo que é significativo não vai deixar de o sê-lo por conta de uma manipulação dessas simples na escala, mas a gente tem que analisar tudo que pode acontecer, tá? Frequentemente, nessas mudanças na escala dos dados, a gente vai ter fins puramente estéticos. Muitas vezes nós queremos mostrar dentro do artigo do estudo uma tabela de estatísticas descritivas. Nunca fica muito legal você pegar uma variável aí que tem 7, 8 casas de zeros aí após o número e ficar colocando na tabela. Então a gente resume ela aí, faz uma divisão geral e apresenta os dados de forma mais compacta, tudo bem? Então, a gente pode melhorar a aparência de uma equação estimada sem perder a sua essência. A gente vai ver, pessoal, que quando as variáveis são redimensionadas, a gente vai ter mudanças aí nos coeficientes, principalmente quanto à interpretação, tudo bem? Mas o ajuste que se dá sobre o intervalo de confiança, as estatísticas T e F, eles vão simplesmente preservar aquilo que a gente já tinha, só vão mudar a escala também, como nós veremos, tudo bem? Vamos começar aí com um exemplo mais direto de todos. Suponha que você está trabalhando aí com uma variável y e você quer dividir ela por uma constante c. Então você multiplicaria a sua variável y por 1 sobre c. Então, notem novamente, eu não estou mudando a variabilidade, eu não estou mudando, alterando os dados, eu só estou redimensionando para facilitar a minha análise, tá? E aí, esse escalar 1 sobre c, pessoal, ele é uma constante. Como que a gente descobre, o que acontece com cada beta meu quando eu pego o y e multiplico por 1 sobre c? Vocês vão pegar lá nas fórmulas dos coeficientes que a gente viu nas aulas anteriores, e junto com y, vocês vão multiplicar 1 sobre c. E aí, o que vocês vão fazer no segundo momento? Vocês vão tirar esse 1 sobre c do y e passar, e isolar ele em relação ao beta, para ver como que os betas vão mudar, tá? Adiantando aqui para vocês, vamos supor que eu quisesse diminuir a escala do meu coeficiente, como eu falei para vocês, dividindo por 1000, tá? Para simplificar. E aí eu dividiria y por 1000 e notem, o que acontece é que na nova regressão, tudo bem, pessoal? Porque vejam bem, essa regressão aqui onde eu não mexo em nada nela, ela é uma. A regressão que eu divido y por 1000, ela é outra. Nessa nova regressão em que y está dividido por 1000, os meus betas 0, 1 e 2 vão ser todos divididos por 1000.
tá? Então, se você multiplica a sua variável dependente y por uma constante, você deve ajustar também os seus betas multiplicados pela mesma constante. No nosso caso aqui, como eu escolhi 1000 e é 1 sobre c, né? C igual a 1000, vai ser multiplicando todo mundo aqui, o y e os betas, por 1 sobre 1000. Tudo bem, pessoal? Façam, né, na substituição das fórmulas, né? Para ficar mais fácil, vocês não precisam fazer nem com duas variáveis. Façam só com y e x, tá? E aí joguem naquela fórmula clássica lá que a gente deu, né, que é o somatório aí do produto dos desvios de x e y dividido, né, pela variância de x, tá? Joguem lá no y esse 1 sobre c e tirem ele aí desse lado, né, de dentro desse lado direito da equação e passem ele para o beta para vocês verem o que vai acontecer. Tá bom, pessoal? Ok. Então, a gente, além de mudar, né, a variável y, nós poderíamos estar interessados também em mudar a variável x. Tá? Ao invés de mudar a nossa variável dependente, nós poderíamos estar interessados em mudar a escala das independentes. Né? Vai depender muito do problema que você está trabalhando. Tá? Então, vamos supor, né, que a gente vai mudar também em 1 sobre c. Então, eu vou multiplicar o meu x1, né, por 1 sobre 1000, considerando novamente o c igual a 1000. Tá? Então, eu estou pegando essa razão e ao invés de passar ela em y, eu estou passando ela em x. O que vai acontecer, pessoal? Somente o meu coeficiente de x1 aqui, o beta 1, ele vai ser agora multiplicado pela inversa, tudo bem? Então, se eu estou trabalhando com 1 sobre c, o coeficiente vai ser multiplicado por c. Se eu estivesse trabalhando só com c, ele seria multiplicado por 1 sobre c. Então, você inverte aquela constante que você multiplicou a sua variável independente e passa ela para o seu beta, tudo bem? Esse vai ser o ajuste que vai ocorrer. Então, seu beta 0 continua, seu beta 2 também, mas o seu beta 1 ele vai ser ajustado proporcionalmente. Beleza, pessoal? Ok. Além dessas mudanças, né, na variável dependente e na independente, a gente tem um caso aqui, né, clássico, né, chamado como de coeficientes beta, onde, né, nós poderíamos ter, nesse caso da regressão aqui, uma variável em alguma medida difícil de interpretar, né, dependendo aí do indicador que você está usando. E para facilitar a nossa interpretação, né, a gente pode padronizar a variável, tá? Como exemplo de variável difícil, vamos supor que você está querendo mensurar o efeito da poluição sobre preços de imóveis. Tudo bem? É difícil você interpretar diretamente, né, a poluição na unidade dela, tudo bem? Então vai ser algo complicado de interpretar em relação ao efeito do seu Y, que seria preços de imóveis. Para facilitar, você pode padronizar as variáveis da regressão. O que isso quer dizer? Lembrem-se lá de estatística. Padronizar algo é subtrair pela média e dividir pelo desvio padrão. Então, o seu y, né, ele vai virar y-til, que é y menos a média sobre o desvio, o seu x vai virar x-til, né, que é x menos a média sobre o desvio, tudo bem, pessoal? Nesse caso em que nós transformamos as variáveis, né, o nosso novo beta, né, que vai emergir quando a gente passa essas transformações nas variáveis, ele vai ser simplesmente, né, o beta anterior sem transformação vezes a razão entre o desvio de x e o desvio de y, tudo bem? Esses betas, né, são normalmente chamados, né, de coeficientes padronizados ou coeficientes beta, tá? Eles vão ter um significado interessante, por quê? Você vai sair, né, de alguma medida aí de efeito de poluição, medida por óxido de nitrogênio no ar, e vai entrar aí, né, em uma interpretação em que se x aumenta em um desvio, você tem que y vai mudar em b chapéu aqui, desvios padrão. Então você sai, né, de uma magnitude difícil de ser interpretada, principalmente para nós economistas, né, e vai, né, para algo mais direto em termos de desvios padrão, tá? Em muitos problemas isso daqui vai facilitar bastante a nossa vida, tá? Então a gente estaria estimando, né, os efeitos, né, não em termos da unidade original, mas em termos do desvio padrão. Beleza, pessoal? Então, as dimensões, né, elas têm propriedades tranquilas, né? A forma mais fácil de você conseguir entender
como seus betas mudam é julgando, né, a constante que você está multiplicando dentro da fórmula do beta, né? Você vai conseguir isolar a constante e ver o que acontece com o seu beta. Tudo bem, pessoal? Ok, tá? Vamos passar então para a forma funcional, pessoal. Aqui, né, basicamente, eu quero discutir com vocês o seguinte, né? As nossas estimativas, elas podem ser utilizadas também para relações não lineares entre as variáveis, tudo bem? Lembrem-se lá da nossa hipótese de Gauss-Markov que os betas, né, esses valores aqui de beta, né, os parâmetros populacionais devem ser lineares, mas eu poderia trabalhar o x e o y, né? Basicamente, eu posso fazer o quê? Eu posso tirar o logaritmo de x e y, eu posso levar x ao quadrado como exemplo, ou eu poderia, inclusive, utilizar interação entre as variáveis se isso for, né, fazer sentido para o seu problema, como multiplicação, divisão. Então, novamente, nós trabalhamos y e x, mas os betas devem se manter inalterados, tá? Os betas têm que sempre ser linear nos parâmetros, né? Mas as variáveis a gente pode trabalhar. Tá? E aí vamos começar, né, com o caso mais simples de todos, o modelo nível-nível, né? Onde, que é o que a gente vem vendo até agora, uma unidade de mudança em x, ela vai afetar y em beta 1 unidades, tudo bem? Por quê? Se eu, né, coloco ceteris paribus, esse erro tende a zero, e eu desconsidero o coeficiente angular, né, eu vou ter que uma mudança em 1 em x vai afetar beta 1 unidades o y. Tudo bem? Ok, esse é o modelo clássico que nós estamos vendo. Agora vamos para um modelo alternativo, em que eu tenho nível e log, ou seja, eu passo o logaritmo, né, sobre a variável x, tá? Então eu transformo o meu x e isso vai ter impactos diretamente na interpretação do meu beta. Por quê? Quando eu tiro o logaritmo de x, eu vou falar que 1% em x vai afetar y em beta 1 sobre 100 unidades, tá? Então, notem que muda a interpretação em relação ao caso 1. Agora eu estou tratando o x como percentual, né? E o meu efeito sobre y vai ser o coeficiente dividido por 100 em unidades, tudo bem, gente? Ok. Já no caso log nível, nós temos o logaritmo no y e o x se mantém em nível. Aqui, nesse caso, eu diria que uma unidade de alteração em x, ela vai afetar y em 100 vezes o beta 1%. Tudo bem, pessoal? Então, notem, né, que a interpretação, principalmente no caso 3 e no caso 2, ela tem que ser feita com muito cuidado, porque envolve divisão, né, e multiplicação com percentual, tá? Por fim, pessoal, um outro caso também que é muito simples, né, generalizado, é quando eu tiro o logaritmo de todas as variáveis, tudo bem? E aí eu tenho que uma mudança de 1% em x vai afetar y em beta 1%. Tudo bem, pessoal? Ok? Então a gente tem aqui essa tabela resumindo os efeitos aí das variáveis, tá? A gente tem 4 modelos, o que é chamado nível-nível, que é o que a gente está vendo até agora, o nível-log, o log-nível e o log-log, tá? A depender aí diretamente de quem você está tirando o logaritmo. Se ambas as suas variáveis estão em nível, né? Variou um aqui no x, você vai variar y em beta 1. Se você tira o logaritmo do x, você vai falar aí que variando 1% em x, você vai ter, né, beta 1 sobre 100 aí em unidades de y, né? E assim sucessivamente, né, como a gente viu aqui ao longo, né, desses casos. Tudo bem, pessoal? Aqui é só uma tabela para resumir, tá? Isso daqui é muito importante de vocês lembrarem. Por quê? Porque essa questão da interpretação dos modelos, ela vai fazer toda a diferença. Tudo bem, pessoal? Tem que ter cuidado na hora de realizar essas interpretações. Beleza? Ok. Então, vamos seguindo, né? Os modelos em log, então, eles vão ser invariantes à escala das variáveis, né? Já que as mudanças são dadas em percentual, tudo bem, pessoal? Então, eles vão fornecer uma estimação direta da elasticidade. Lembrem-se lá disso, né? Elasticidade que a gente vê em microeconomia, né? Elasticidade de demanda, né? Elasticidade da renda, entre outras questões, tudo bem? Isso daqui vai ser fundamental para a gente estimar essas elasticidades. Beleza, pessoal? Então, né, em geral, para modelos com y maior que zero, né, a distribuição condicional ela vai apresentar heterossedasticidade e assimetria.
Quando a gente utiliza o LN, esse problema é reduzido. Então, além, né, de ter uma interpretação mais intuitiva, como a gente está vendo, a gente pode, inclusive, né, dependendo aí da sua amostra, corrigir problemas de heterocedicidade, né? É quando da hipótese 5 especificamente de Gauss-Markov é violada. Nós não temos homocedicidade, então a variância do erro não é constante. Nesse caso, a gente nomeia como heterocedicidade e normalmente, né, se a gente tirar o logaritmo de y, a gente costuma reduzir esse tipo de problema. Por quê? Porque a distribuição do ln de y, pessoal, ela vai ser mais estreita, tudo bem? Então ela vai limitar o efeito dos outliers, né? É como se ela tirasse o peso deles, né, em distorcer os dados que a gente está usando. Beleza? Um pouco mais ainda sobre os modelos logarítmos, tá? Uma limitação, pessoal, do log é que ele não pode ser usado em variável que assume valor negativo. Vocês já pensaram nisso? Não existe log de valor negativo. Por exemplo, se você tem um caso de deflação na sua série de preços, vai te complicar. Por quê? Um valor negativo não tem logaritmo. E aí, nesses casos, né, em que a variável y não é negativa, a gente pode assumir, né, o valor zero, né, com log de 1 mais y também sendo utilizado. Então a gente tem algumas alternativas, né? A gente pode substituir aquele valor negativo por zero ou fazer algo que eu acho que resolve melhor, né? Que é pegar todos os seus dados e somar a uma constante, né? Por exemplo, 1. Tá? Se você tiver dados entre 0 e 1, normalmente você somar 1 a todos, ele vai padronizar, você não vai perder propriedade nenhuma da sua série e você vai conseguir passar o logaritmo porque todos eles vão ser positivados, assim por dizer. Tá? Em geral, né, quando a gente trabalha com dados em valores absolutos, né, muito grandes, como população, PIB, que são dados aí com 7, 8 casas, a transformação log, né, ela vai ser muito útil para resumir também esses dados. Né? Uma desvantagem do uso de uma variável dependente, né, na forma logarítmica é que é mais difícil prever a variável original, tudo bem, pessoal? Por quê? Quando você sai do modelo nível-nível e passa para log, você vai ter que interpretar e prever de forma distinta, porque a sua variável y mudou, tá? Não quer dizer que a gente não possa recuperar ela, a gente vai poder, como tem na expressão, né? O modelo original ele vai nos permitir prever log de y e não y, como eu acabei de falar. No entanto, a gente pode transformar o log de y, né, em uma previsão de y. A grande questão é dar mais trabalho de você achar o valor em nível da sua variável y, né? Se você quer fazer previsão depois que você tira o logaritmo. Você vai ter que executar aqui, né, que o seu y-chapéu vai ser o exponencial do erro, né, estimado, vezes o exponencial do log de y estimado. Né? Então vai ser o valor previsto em termos de exponencial, quando você tem o logaritmo, vezes aí o exponencial do seu termo de erro estimado, tá? Para você recuperar o seu y. Então o que eu estou falando para vocês, pessoal, basicamente é que essa regressão e essa 3 aqui, elas vão ser casos distintos, tudo bem? Aqui você prevê y, aqui você prevê log de y. Para você conseguir retornar do log de y para y, você precisa aplicar uma transformação de retorno. Tudo bem, pessoal? Ok, como eu falei para vocês, né, eu apresentei os modelos de logaritmo, mas a gente poderia também estar interessado em modelos quadráticos de x, né, onde ao invés de passar logaritmos invariáveis, a gente pega o x1 e eleva ao quadrado, por exemplo. Tá? Isso daqui é muito útil quando a gente quer pegar aí efeitos marginais decrescentes ou crescentes, tudo bem, pessoal? Né? O exemplo clássico disso daqui, né, que vai estar no slide posterior, é o caso da experiência, tá? Vamos supor que você está modelando aí salário com base em anos de estudo e experiência, né? Não, me desculpem, x1 é igual. Então, você está modelando salário com base em experiência em nível. Vamos supor aí que você está modelando o salário com base em experiência e a experiência ao quadrado, tá? O que isso quer dizer? Que, por mais que exista um efeito dos seus anos de experiência sobre o seu salário, né, a gente sabe pela teoria econômica que à medida que você tem muitos anos de experiência, esse efeito começa, né, ele chega no máximo e começa a decrescer. É o caso, né, típico quando a gente tem mudança tecnológica muito intensa e o trabalhador, né, que já está há muito tempo naquele mercado, ele não consegue acompanhar. Então, os retornos que ele tem de salário
com uma experiência muito longa, né, por conta de mudanças tecnológicas, começam a decair, tudo bem? Ele começa a receber menos do que quando ele estava, né, atualizado, assim por dizer. Nesse caso, pessoal, a gente tem que tomar um cuidado aqui, porque a gente não vai interpretar o valor de x1 e y só pelo beta 1. A gente vai ter aqui outro termo. E aí o que a gente vai fazer? Em termos de variação ou derivada, né, quando a gente deriva y em relação a x1, a gente vai ter esse efeito aqui, vai ser o beta 1 mais 2 vezes o beta 2 vezes x, tudo bem? Então, o efeito quadrático ele tem uma taxa de variação de x sobre y distinta, tá? Então, se eu quiser te responder quanto um ano a mais de experiência afeta no salário, eu vou multiplicar por 1 todo esse termo aqui, beta 1 mais 2 vezes beta 2 vezes x1, que vai ser o nível atual, né, de experiência daquela pessoa. Então, a forma de interpretação também tem que ser, né, ajustada. Como eu falei para vocês, a derivada de y em relação a x ela vai ser isso daqui, tá? Então, para a gente conseguir ver a variação, a gente vai ter questões distintas. Notem, por exemplo, se eu mudar de 0 para 1 ano de experiência, tá? Eu substituir aqui, ó, eu vou ter que o efeito de x1 sobre y é beta 1. Mas se eu mudar de 1 para 2, o efeito de x1 sobre y, ele é beta 1 mais 2 beta 2. Tudo bem? Então depende do nível dos anos de experiência que a pessoa tem, representado aqui por x1, e do coeficiente, né, do termo em nível, quanto do 2 vezes o quadrático. Beleza, pessoal? Tomem cuidado com essa interpretação. Mas esse tipo de relação aqui de y e x quadrático é muito útil para a gente, tá? E aí, né, como a gente sabe, uma função quadrática, né, ela pode ser tanto aí em termos de um máximo, né, ou fazer a carinha triste decrescente, como ela pode ser crescente em termos de um mínimo, né, e fazer a carinha de feliz, né? Suponha que o coeficiente de x ele seja positivo e de x2 negativo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem beta 1 maior que 0 e o beta 2 menor. Isso vai refletir um caso típico, né, de equação do segundo grau com a parábola negativa. Então, o cara ele começa a ganhar, né, a gente pensando no nosso exemplo de experiência e salário. Ele começa, à medida que ele tem mais experiência, ele começa a ganhar mais até que ele chega num pico, né? E aqui talvez ocorra uma mudança de tecnologia na economia e ele começa, né, a decrescer os seus retornos, tá? Então isso quer dizer que até um certo ponto de y, até um certo ponto, o y vai crescer com aumentos x. Em seguida, ele começa a decrescer à medida que você aumenta x. Tudo bem? E o ponto dessa mudança, né, que ele para de crescer e começa a decrescer, ele vai dar pelo módulo de beta 1 sobre 2 beta 2, né, como a gente estivesse achando esse ponto máximo aqui. A mesma lógica é quando a gente tem os coeficientes com sinal inverso, né? O beta 1 é negativo e o beta 2, né, é positivo. A gente vai ter uma parábola, né, com a variabilidade aqui, o quê? Se essa daqui é negativa, a gente tem que essa daqui, né, ela vai ser positiva, ela tá com uma carinha feliz. Então, né, ele vai caindo, chega no mínimo e depois ele aumenta, né? Os efeitos de x eles vão ser decrescentes em y até um certo ponto e depois eles vão, né, ser positivos e vão crescer em relação a y, tá? Novamente, né, o valor que a gente acha esse mínimo é o módulo de beta 1 sobre 2 beta 2. Tudo bem, pessoal? E aí, reforçando, né? Por que isso importa? Dando novamente o exemplo que eu falei para vocês. Digamos que y seja salário e x seja anos de experiência, né? Se existe um componente quadrático, né, em anos de experiência, isso significa, né, que a gente quer saber até que ponto a experiência aumenta o salário, né? E a partir desse ponto aí, a gente vai ver que anos a mais de experiência vão decrescer o que a pessoa ganha, né? É o exemplo clássico que eu falei para vocês em mudanças tecnológicas muito bruscas, tá? Da máquina de escrever para o notebook, por exemplo. A pessoa, às vezes, que ela já está há muito tempo, né, no mercado, ela tem dificuldade de aprender aquela nova tecnologia. Então, talvez, por um tempo, né, ela se torne menos produtiva do que uma pessoa mais nova que chega. E isso pode afetar diretamente aí o salário dela, em termos de teoria microeconômica. Tudo bem, pessoal? Ok. E agora, que eu também quero tratar com vocês, é o caso, né, o terceiro caso que a gente mostra aqui, né, nesse slide. É o caso de interação entre variáveis, tá? A gente mostrou logaritmo, eu mostrei termo quadrático e agora eu poderia multiplicar variáveis, tá? Como a gente está vendo nessa regressão. Eu tenho que y depende de x1, x2 e um produto de x1 com x2.
Nesse caso, né, a gente também não pode interpretar o efeito de x1 sobre y só com beta 1, porque o x1 também está nesse terceiro termo. Então, a gente vai precisar fazer também, né, uma adaptação com base na derivada, como a gente viu no caso quadrático, tá? Derivando isso daqui, pessoal, a gente vai ter que o efeito de x1 sobre y vai ser beta 1 mais beta 3 vezes x2. Tudo bem? Então, a gente tem que levar em consideração o termo de interação, tá? Em alguns problemas, gente, né, que você pode se perguntar, não, mas como assim multiplicar x1 por x2? Em alguns problemas, isso pode fazer muito sentido, tá? Principalmente quando eu tenho uma das variáveis que eu estou multiplicando binária, né, assume somente valor 1 ou 0, como sexo, e a outra quantitativa. E eu quero saber o seguinte, olha, vamos supor que 1 é mulher e 0 é homem. Se, né, o indivíduo for mulher, existe um efeito significativo, né, em relação ao x2, que seria, por exemplo, anos de estudo sobre o salário, então eu estaria, né, com base na interação, vendo se existe uma inclinação do efeito dos anos de estudo sobre o salário de acordo com o sexo que a pessoa tem. Tudo bem? Então, essas interações, ao depender do problema teórico que você está tratando, elas podem ser muito úteis. E aí a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Para interpretar tanto x1 em relação a y quanto x2 em relação a y, né, os efeitos marginais que a gente está colocando, a gente precisa também derivar esse terceiro termo, já que ele tem o produto. Tudo bem, pessoal? Então, o efeito aqui de uma variação em x1 sobre y seria, no caso, beta 1 mais beta 3 x2, em que a gente pode, né, comumente utilizar esse x2 aqui como seu valor médio, né, só para dar uma ideia aí de ceteris paribus a princípio, tá? Ok, pessoal, falei com vocês do efeito da dimensão dos dados, né, de você multiplicar ou dividir por uma constante, falamos sobre a forma funcional, logaritma, quadrática e a interação entre variáveis, e agora eu quero retomar com vocês a questão do grau de ajuste e seleção de modelos, tudo bem? Por quê? A gente vai ver, né, como eu falei em uma das aulas passadas, que o nosso R2 ele vai ter problemas muito sérios ao ser implementado como, né, poder de ajuste da nossa regressão. E por que que isso acontece? Porque o R2 ele aumenta independente da variável que você está colocando a mais na sua regressão. Para a gente contornar isso, eu falei para vocês lá atrás que a gente vai ter um R2 ajustado, mas eu ainda não tinha dado a fórmula dele, tudo bem? Essa fórmula ela vai ser muito simples, pessoal, de ser implementada, né? Ela é muito similar ao que a gente já viu. Só que aqui a gente vai dividir, né, a soma dos quadrados dos resíduos, né, por n menos k menos 1 em termos de grau de liberdade e a soma dos quadrados total por n menos 1. Então a gente faz um ajuste que vai penalizar se eu estiver incluindo variável que não importa para explicar meu y, tá? Essa é a fórmula, vejam que ela é bem similar. Lá no R2 sem ser o ajustado é 1 menos SQR sobre SQT. Aqui eu estou simplesmente colocando aqui parâmetros para ajustar, né, e penalizar quando eu adiciono variáveis que não importam, tá, pessoal? Isso daqui pode ser reescrito também, né, como sigma chapéu ao quadrado sobre SQT sobre, né, n menos 1, tá? Tanto faz se eu usar essa primeira linha ou a segunda, o resultado tem que dar o mesmo, né? Então, a grande diferença desse nosso R2 ajustado, né, é que a gente vai ter um grau de ajuste, um grau de explicação dos meus x em relação a y melhor. Por quê? Porque o R2 ajustado ele penaliza se você está considerando variáveis aí que não importam para explicar o seu y, beleza, pessoal? Então, né, só uma atenção aqui no final. Não podemos comparar nem o R2 nem o R2 ajustados de modelos com y diferentes, tudo bem, gente? Se você quer estimar vários modelos e comparar o grau de ajuste, você tem que comparar entre modelos, né, que têm a mesma variável dependente. Você muda ali o seu conjunto de x, mas qualquer conjunto que você esteja aí estimando tem que estar explicando o mesmo y para você poder comparar o poder de ajuste daquele conjunto de variáveis independentes. Tudo bem, pessoal? Então tomem cuidado com isso aí, né? E o nosso R2 ajustado, né, além dessa forma, ele pode ser escrito inclusive como uma função do R2 normal, né? Que é sem ser o ajustado, aquele R2 que eu falei para vocês que não é muito bom, tá? Em geral, pessoal, o software econométrico ele vai dar para você lá os resultados, como eu falei, os coeficientes, né, as estatísticas, desvio, p-valor, e ele vai soltar além lá
de diversos outros valores, o valor do R2 e do R2 ajustado, tá? Ele vai soltar direto para vocês. A gente, por padrão, vai olhar diretamente aí o R2 ajustado para ter uma noção melhor da realidade daqueles dados, tá? Mas um grande aqui, porém, né, é importante falar com vocês, né? Quando a gente está aprendendo econometria pela primeira vez, a gente tende a sobrevalorizar, né, o valor do R2, a gente tende a sobrevalorizar no aspecto de achar que é isso que importa, tá? Mas, né, por mais que seja importante, a gente não pode deixar de lado a teoria e tentar sacrificar qualquer coisa no modelo só para achar um R2 maior. Não é esse o objetivo, né, da econometria. Por exemplo, se a teoria prediz, né, que uma variável pertence à regressão, normalmente a gente deixa ela ali, tudo bem, para ver a significância, mesmo que não seja estatisticamente significativo. Então, né, a gente tem que tomar cuidado, né, em ser conduzido só pelo R2. A gente precisa estar sempre, né, olhando ali a questão teórica também por trás do modelo que nós estamos estimando, né? Por outro lado, né, a gente também não quer incluir uma variável que limite a nossa interpretação, né, da variável de interesse, né? Ou seja, não precisamos simplesmente ficar perseguindo modelos com o maior número de variáveis possível se as mesmas não agregam um significado. Então ele é um trade-off, né? Por mais que você possa ir pelo R2 para ver um modelo com melhor poder de explicação, você não quer também, pessoal, fazer um modelo com um número gigantesco de variáveis, né? Se cada uma dessas que você está incluindo, por mais que não sejam com coeficiente igual a zero, que elas sejam significativas, elas têm efeitos muito marginais, tudo bem? Se você está incluindo 5 variáveis a mais lá e os coeficientes são muito próximos de zero, até que ponto que vale, né? Se isso muda o seu R2 ajustado em menos de 1% de poder de explicação, até que ponto vale incluir tantas variáveis a mais para comprometer a sua inferência nos seus graus de liberdade, né? A gente tem que ter aí, né, um senso para não também extrapolar aquilo que a gente está focado, né? Então a teoria econômica, novamente, ela vai dar um norte para a gente, bem como a literatura empírica daquele problema. Beleza, pessoal. Então agora eu quero falar com vocês sobre previsão e análise de resíduos, né? Como último tópico aí desse nosso capítulo. O que a gente vai fazer majoritariamente? Eu vou falar para vocês sobre como realizar previsões de forma mais simples o possível usando o modelo de regressão, tudo bem? Notem o seguinte, né? Quando a gente substitui valores particulares, né, dos nossos x com, né, igualdades que nós já queremos, né, para algum dado, por exemplo, da amostra, a gente vai ter um valor de y chapéu estimado. Esse valor que a gente vai chamar de previsão, tá? Então vamos supor que eu estou estimando aí o efeito médio, né, de quantos anos de estudo, experiência, idade, sexo, entre outras variáveis, afetam o salário para os alunos da nossa turma, tá? E aí, pessoal, eu estimo um modelo, né? Eu estimo o meu beta 0, beta 1, beta 2 até beta k, e o que eu posso fazer? Eu posso pegar cada um de vocês, tá? Pegar as suas variáveis x e ter o valor estimado do salário com base na regressão. Vocês lembram que eu falei isso que a gente poderia fazer? Para cada um de vocês eu posso ter uma previsão, né? E aí a diferença entre o valor do salário real e a previsão é o que a gente vai chamar, né, de erro, tudo bem, pessoal? E aí notem, né? Vamos generalizar para enfatizar. Suponha que aí o primeiro indivíduo ele tenha valor de x1 igual a c1, x2 igual a c2 até, né, o xk igual a ck. Tá? São os valores para essas variáveis independentes que o primeiro indivíduo da turma tem. Tá? E aí vamos supor que a gente quer fazer essa previsão do y chapéu para o primeiro indivíduo e eu vou chamar ela de θ0. Tá? Então o meu θ0 vai ser o quê? Beta 0 mais beta 1 vezes o valor C1 de x1, mais beta 2, que é o valor C2 de x2, e assim sucessivamente até, né, o CK para o xk. Tá? Ou, em outras palavras, é o meu valor esperado de y, dado que x1 é C1, x2 é C2, xk é CK, para o primeiro indivíduo dos meus dados, tá? Vamos trabalhar aí com alguém que pertence ao conjunto de dados que estima essa regressão. O estimador θ0, né, ele vai ser basicamente, né, quando você substitui esses x pelos valores c daquele primeiro indivíduo, né? E aí essa soma aqui, né, ignorando o termo de erro, já que isso aqui é a projeção linear, ela vai dar para você o θ0 chapéu, que é o valor y estimado para aquele primeiro indivíduo. Só que a gente poderia fazer também, pessoal, um intervalo de confiança para essa previsão.
Tudo bem? Então eu quero saber aí o salário, né, esperado pelo meu modelo do primeiro indivíduo, mas eu quero aí uma margem de erro de 5% ou um intervalo de confiança, né, com 95% aí de segurança, tá? Como que eu poderia calcular o intervalo de confiança para essa previsão que a gente está fazendo? Você poderia falar que o intervalo de confiança do seu θ zero chapéu, ele é o valor que você previu, mais ou menos, né, 1,96 vem da tabela, vezes o desvio, né, desse θ chapéu. Só que aqui a gente tem um problema. Se o θ chapéu ele vem de uma soma, né, de quando eu substituo os meus x por c, como que eu calculo o erro padrão dessa previsão? Para fazer isso, pessoal, a gente vai usar uma manipulação, tá? A gente vai reescrever basicamente esse valor aqui, né, essa regressão, com base aí em uma identidade, né? A gente vai supor que o nosso β0, ele vai ser então igual a θ0 menos β1 C1 menos β2 C2 até o βk CK. Vejam aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa igualdade aqui da previsão, eu estou isolando o meu β0 e passando os outros, né, produtos de β1, C1 até βk, CK, subtraindo o meu θ0, tudo bem? Quando eu faço isso, eu reescrevo o meu β0. E aí eu posso substituir esse β0 justamente aqui nessa regressão. Quando eu substituo, pessoal, eu vou ter então, né, esse somatório que eu mostrei para vocês aqui dos x com os betas e substituindo esse β0, e substituindo esse β0, a gente tem, né, todo esse termo em diferenças aqui no lugar dele, tá? θ0 menos β1 C1 até, né, menos βk CK, tá? E aí eu posso, então, reescrever essa minha regressão em outro formato, né? Por quê? Se eu tenho β1 acompanhando C1 e x1, β2 acompanha C2 e x2, eu posso isolar esses betas e escrever isso em termos de uma diferença, tá? Então eu saio dessa primeira regressão e caio nessa daqui. Tudo bem, pessoal? E essa minha regressão aqui, manipulada algebricamente, ela vai ser o quê? A regressão de y contra x1 menos o valor de x1 para o primeiro indivíduo, mais β2 vezes x2 menos o valor, né, de x2 para o primeiro indivíduo, até a késima variável. O que isso quer dizer, né? Eu vou pegar a minha coluna de dados, tudo bem? E de cada linha, de cada indivíduo, sem ser o primeiro, né, eu vou subtrair o valor daquele primeiro indivíduo, tá? Então, isso significa, né, eu pegar, vamos supor que eu tenho 1000 alunos aí, eu vou pegar cada linha de um desses 1000 alunos e subtrair o valor do primeiro para as variáveis x. Isso pode parecer complexo, mas em termos do software, você digita um comando e em 1 segundo ele faz isso para você, é muito rápido, tá? E aí, pessoal, notem, o meu θ0, que é o valor estimado do meu y, né, com base na regressão quando eu substituo x1 até xk pelos valores c, ele vai ser agora o meu intercepto dessa nova regressão. Para esse intercepto, se eu estimar a regressão de y quanto a essas diferenças aqui até o xk, eu vou ter quem? Para esse intercepto, o valor do θ0, o erro padrão dele, o intervalo de confiança e tudo que eu quiser, tudo bem? Então eu consigo estimar esse desvio padrão dele manipulando a regressão dessa forma e chegando, né, nos valores para o θ0. Tudo bem, pessoal? Então esse método anterior ele vai nos permitir, né, a partir de uma OLS, de um mínimo quadrado ordinário, achar o valor esperado do y para o primeiro indivíduo, dado, né, os valores aí que a gente está substituindo, né? Mas notem, eu falei com vocês o tempo inteiro de um indivíduo que está dentro da amostra que estimou essa regressão, tá? Se a gente, né, quiser fazer para um novo indivíduo, por exemplo, eu tenho a minha regressão aí para 1000 alunos, e aí vai chegar um aluno que eu quero prever o salário dele sem saber, só com base nas variáveis x. Aí, né, para a gente obter um intervalo de confiança, né, de um novo resultado ainda não conhecido de y fora da amostra, vai ter um procedimento um pouco diferente, né? Ao formar um intervalo de confiança de um resultado y, a gente vai ter que explicar outra fonte muito importante de variação, que vai ser quem? A variação do erro não observado, tá? Então, se eu quero fazer uma previsão dentro da minha amostra de dados que estimou a regressão, eu faço isso daqui, essa transformação que eu mostrei para vocês. Se eu quiser fazer fora para um indivíduo que não pertence,
eu vou ter outro procedimento, tá? Vamos chamar que essa previsão para o indivíduo aí fora vai ser y0, tá? A gente, além de calcular o y0, né? Porque o y0 ele vai ser relativamente fácil de calcular. É só você pegar as variáveis x do indivíduo, substituir ela aqui, multiplicar pelos betas estimados e ver o valor de previsão do y. Mas e para construir um intervalo de confiança, né? Que essa que é a grande questão, tá? A gente vai fazer um procedimento aqui, pessoal, um pouquinho distinto, tá? Então, além da gente considerar, né, os valores de x para esse indivíduo zero novo, né, que vão ser os valores das variáveis independentes, a gente vai ter que observar o erro, né, padrão não observado para esse indivíduo. A gente vai ter que analisar ele, tudo bem? Como antes, né, nossa melhor previsão do y0 é o valor esperado. Tudo bem? Dadas as variáveis explicativas, né? Como eu falei para vocês, você substitui aqui na regressão os valores desse indivíduo de fora e a melhor estimativa pontual para o seu y0 é esse y0 chapéu, tá? O erro de previsão, pessoal, a gente já vai ter outro tratamento para ele. O erro nada mais é do que o y0 real menos o valor estimado. Então, a gente vai trabalhar com esse erro aqui estimado como essa diferença, tudo bem? E aí a gente vai substituir aqui no y0 a regressão, menos, né, o y0 estimado, né? E aqui dentro da regressão do y0 sem chapéu, além das variáveis, a gente tem esse u0 aqui, beleza? Então, para substituir o primeiro termo, eu pego isso que está em parênteses, isso daqui, e o segundo, que é o y chapéu 0, né? Que é simplesmente substituir os valores de x, eu pego esse termo subtraindo aqui. Tá bom, pessoal? Agora, então, a gente tem um valor esperado do erro, né, estimado, dados os valores de x desse novo indivíduo na nossa amostra que eu quero estimar. Tudo bem? Manipulando isso daqui, né, ele vai ser, então, a diferença entre o valor esperado de y0 menos o valor esperado da previsão para esse indivíduo zero, sempre considerando que as variáveis independentes são os x que a gente está olhando desse indivíduo. Tudo bem, pessoal? E aí, ao abrir, né, ao passar esse operador esperança para dentro disso daqui, a gente vai ter, né, os valores aí dos betas multiplicados pelos valores de x desse indivíduo novo, mais o valor esperado do u dado os valores de x, menos, né, a previsão dado os valores de x. Só que a gente sabe, lá pelas nossas hipóteses, que o valor do erro esperado em relação aos x é zero. Tá? O valor condicional do erro é zero. Então, a gente corta isso daqui. E o meu valor, então, né, do erro de previsão esperado vai ser simplesmente, né, a minha projeção linear dos betas em relação aos x que eu substituo, menos, né, o valor esperado da previsão dado os x. Beleza, pessoal? Seguindo, né, então, a gente vai fazer o quê? A gente passa esse operador esperança para cada um dos nossos termos, tá? Então, a gente vai ter o valor esperado aí de toda essa regressão, mas a gente vai ter ao mesmo tempo também o y chapéu, né? Que é os betas chapéu. Notem que aqui no caso os betas estão sem chapéu, porque ele é o quê? É o valor original populacional e eu vou subtrair dos valores com chapéu para cada uma dessas variáveis, tá? Pela hipótese de Gauss-Markov, né? A gente vai ter então, né, que esse valor esperado do erro de previsão dado, né, os valores das variáveis independentes para o indivíduo novo, eles vão ser o quê? Uma diferença. Por quê? Porque o valor esperado por Gauss-Markov do beta-chapéu, ele converge para o beta populacional. Então, o meu valor esperado do erro de previsão, ele vai ser, no final das contas, zero. Tudo bem, pessoal? Então, para a gente obter a variância, né, desse erro, a gente vai observar que o U0 é não correlacionado com cada beta, né? Porque o U não está correlacionado com os erros na amostra usada para a gente obter esse beta-chapéu. Como a covariância entre U e Y é nula, a variância desse erro aqui que a gente acabou de ver que tem esperança zero, ela vai ser dada, né, pela variância, né, de y chapéu zero dados os valores desse novo indivíduo, mais, né, a variância do u0 dados os valores. A gente vai chegar de forma o mais simples possível, que então a variância desse erro de previsão vai ser a variância, né, do meu y chapéu zero mais o desvio, a variância, né, do termo de erro sigma ao quadrado, tá? Lembre-se, né, que a gente pode estimar a variância do y chapéu, né, da mesma forma que a gente fez aqui com o θ zero. Tudo bem, pessoal?
com esse θ aqui, a gente foi até o fim aqui para achar o quê? Para achar a variância dele, tá? Por quê? Porque a gente utilizou ele como intercepto. E para a gente estimar também o sigma ao quadrado, a gente pode usar a mesma regressão de y, tá? Então, se eu cheguei num ponto que a variância do erro de previsão do meu y chapéu zero é conhecida como variância do y chapéu zero mais a variância do erro, eu posso estimar o primeiro, posso estimar o segundo, então eu acho, né, esse valor da variância do erro de previsão. E o intervalo de confiança, né, para quando eu estou olhando um valor previsto fora da amostra, vai ser o quê? Lembrem-se, aqui anteriormente, dentro da amostra, eu utilizei 1,96 da normal. Aqui, pessoal, agora fora da amostra, como a gente vai estimar várias coisas, eu vou usar uma T de student, tudo bem? Então, ele vai ser o valor pontual do y chapéu zero, que a gente foi uma das primeiras coisas que a gente obteve aqui com essa projeção linear, né? Mais ou menos o valor T que você olha na tabela vezes o desvio do erro de previsão. Se a gente achou a variância, o desvio é simplesmente essa raiz, né, desse termo aqui, desse primeiro indicador, né, ou raiz dessa soma. Beleza, pessoal? Então a gente consegue também achar o intervalo de confiança para uma previsão fora da amostra, assim como para uma previsão dentro da amostra. Tudo bem com isso? Tá? As passagens aqui elas podem ser confusas porque eu considerei muitos x, né? x1 até xk, mas eu vou pedir para vocês fazerem um favor para mim aqui partindo desse slide 27. Tentem fazer, né, com uma regressão que tem somente 2x, tá? y, x1 e x2. E aí façam todos esses passos aqui somente com 2x. Vocês vão ver, né, que ficou um pouco poluído aqui com muito termo, já que a gente tem muito x, mas que se você considerar só 2, isso daqui vai ficar muito mais simples. Tá bom, pessoal? Ok. Então, né, ainda, né, finalizando em termos da análise dos resíduos, né, muita informação ela pode ser obtida se a gente olhar os resíduos dessa regressão, tudo bem? Por quê? Porque eles vão nos refletir, pessoal, a diferença entre o valor estimado e o valor real, tá? Então, por que eu estou dando esse slide, um desses últimos slides aqui? Porque ao analisar os resíduos da sua regressão, dependendo do seu problema, você tem informações muito valiosas, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor aí, né, que eu pegue os preços de imóveis em Teófilo Otoni e faço uma regressão de y sendo preço contra x sendo número de quartos, se tem garagem, quantos banheiros, né, se tem área de serviço, entre outras características de imóveis, né? E aí eu quero saber como que essas características explicam o preço, tá? Beleza, aí eu faço uma regressão aí com mais de 100 imóveis da cidade de Teófilo Otoni e chego em valores de y ajustado, valores preditos dentro da amostra. Notem o que o resíduo pode nos dar, né, de informação. Se eu pego uma variável y, que é o preço real do imóvel, e subtraio pelo preço estimado pelo modelo, eu vou ter um valor aqui que pode ser negativo, zero ou positivo. Se eu chegar, né, a um valor, né, estimado maior do que o valor real, significa que eu tenho uma ótima oportunidade de compra, vocês concordam? Por quê? Porque o meu modelo está falando que esse imóvel, em relação ao total, em média, valeria mais do que estão pedindo por ele, que é o valor original. Já se, ao contrário, né, eu chego a um valor estimado menor do que o valor real dele, significa que estão pedindo muito pelo imóvel em questão. A mesma lógica você poderia fazer para carros, tudo bem? Você regride o preço do carro em relação às suas características e estima para cada carro da sua amostra se o seu modelo dá um valor maior ou menor. Se o valor estimado do modelo é maior do que o valor que está sendo cobrado, você tem uma boa oportunidade de negócio. Se o valor é menor, o estimado do modelo menor do que o valor real, significa que estão pedindo muito pelo aquele veículo. Beleza, pessoal? Então a gente tem na análise dos resíduos, né, uma fonte aí de muitas informações, tá? O que eu falei para vocês aqui embaixo é isso que eu acabei de explicar, beleza? Aqui no caso do preço de carros, né, se o resíduo for negativo, né, ou o y estimado for maior, então a gente tem um caso aí de carro ou imóvel, seja lá o que você quiser, barato em relação aos demais. Beleza, pessoal? Então as referências ainda são as mesmas, né? A gente tem aí o Holdred,
que é, né, a maior referência que nós seguimos, o Gerard Stockwatson, tá? Então, nessa aula eu quis trazer para vocês alguns problemas extras, né, principalmente sobre dimensão, forma funcional, né? Falei rapidamente aí do nosso R2 ajustado e principalmente da utilização de previsão em regressões, previsão fora e previsão dentro da amostra, né? Como que a gente constrói, inclusive, os intervalos de confiança, e terminei aí falando com vocês o poder, né, de interpretação que a gente tem para os resíduos. Ok, pessoal, espero que sim, né? Espero que vocês tenham entendido a aula. Quaisquer dúvidas eu estou à disposição. Muito obrigado e até a próxima.